Vamos falar sobre esse assunto? Temos painel CNN agora com os deputados Gervásio Maia, do PSB. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Obrigado, Carol. Satisfação muito grande dividir esse espaço tão nobre contigo. Quero mandar um forte abraço aos internautas e aos telespectadores que dividem conosco aqui através da CNN. À disposição. E também o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Mais uma vez, deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Muito boa tarde, Carol. Satisfação estar com você no ar, também com telespectadores, ao meu colega Gervásio também. Boa tarde, que seja um bom debate. E antes de iniciarmos, aí numa feliz e abençoada Páscoa a todos. A todos nós. Bem, deputados, eu começo aqui com um questionamento com relação às escolhas feitas nesse momento pelo governo. Deputado Gervásio Maia, começo com o senhor. O governo está no caminho certo ao revogar a privatização de estatais como os Correios? Olha, Carol, inicialmente aproveitar para abraçar meu colega Marcel Van Hatten e dizer que sim, eu não tenho a menor dúvida, principalmente, Carol, pelas experiências que nós tivemos nas privatizações que foram feitas nos 4 anos do governo Bolsonaro. São privatizações, eu posso até citar alguns exemplos aqui, que trouxeram, além da perda de soberania, prejuízos gigantescos ao país. Então é preciso analisar com profundidade, e isso foi algo que o presidente Lula debateu muito durante toda a campanha, e ele está apenas cumprindo aquilo que debateu, que defendeu em cada canto do país, no pleito de 2022. Deputado Marcel Van Hatten, agora a sua avaliação com relação às escolhas do governo está no caminho certo ao revogar privatizações? Em absoluto, está no caminho completamente equivocado, errado, e o caminho do prejuízo que nós vimos no passado. As estatais hoje, graças à lei das estatais, que o PT também já revogou de uma forma prática, apesar de na teoria continuar existindo e o STF ter suspendido uma série das suas cláusulas, ela permitiu que a gestão das empresas estatais fosse muito melhor nos últimos 4, 5 anos, desde que a nova lei das estatais foi aprovada pelo governo Michel Temer. Só por esse motivo nós poderíamos dar como parte do resultado, da consequência desse motivo, os quase 200 bilhões de reais de lucro das empresas estatais durante a gestão do governo Bolsonaro apenas nesse último ano. Em comparação com o prejuízo na época do governo Dilma, por exemplo, de quase 60 bilhões de reais das estatais. Isso para não falarmos dos escândalos de corrupção que se seguiram em vários casos envolvendo empresas públicas, como o mais notório de todos, a Petrobras. E agora nós vemos uma chance enorme de retrocesso com a retirada de Correios e outras estatais dos processos de privatização e desinvestimento, que acabaria fazendo com que o Brasil seguisse esse rumo, né, de lucratividade em empresas públicas e na privatização delas, e também a utilização desses saldos, né, em programas assistenciais, por exemplo, o Auxílio Brasil, que foi beneficiado com o valor da venda da Eletrobras. Deputado Gervásio Maia, utilizando aqui o raciocínio do deputado Marcel Van Hatten, ao fazer essa revogação, o governo comete um retrocesso no que se refere à lucratividade dessas empresas? De forma alguma. Nós temos o exemplo disso no governo Bolsonaro, quando 2 empresas extremamente lucrativas foram vendidas. A TAG, que é uma distribuidora de gás natural através de dutos, e a NTS. A NTS que é a responsável por 2.000 quilômetros de dutos interligando ali a região sudeste. Só para ter um pequeno exemplo, Carol, a NTS ela foi vendida aí por algo em torno de 4,23 bilhões de dólares. 4,23 bilhões de dólares. Hoje, a Petrobras paga de aluguel de dutos, os dutos que foram vendidos à NTS, R$1 bilhão a cada 3 meses. O que é que significa dizer? Que essa empresa está ganhando muito dinheiro com o aluguel dos dutos que outrora pertenciam à Petrobras e que, dentro de 4 anos, somente o aluguel dos dutos vai pagar aquilo que foi desembolsado pela Brooksfield, que é uma empresa canadense. Olha que negócio maravilhoso para quem comprou. Além de que retirou a nossa soberania em relação ao gás, que é algo muito importante em qualquer lugar do mundo. Então, realmente foi um negócio muito ruim para o país, mas muito bom para quem comprou. Então, é preciso ter muito cuidado. Essa coisa dos Correios ela é muito preocupante, porque toda empresa privada ela visa o lucro.
Qual é a empresa que vai querer, por exemplo, investir nos municípios pequenos, dos municípios que não dão lucratividade, que não dão retorno? Mas é muito importante o prédiozinho ali, o postinho dos Correios, nos municípios mais pobres, para poder fazer com que esses municípios possam ter, através de uma empresa consolidada há séculos no país, contato com parentes mais distantes, com transações comerciais, enfim, com uma infinidade de opções que ocorrem através de uma empresa tão importante quanto os Correios. É preciso ter muito cuidado com essa história de vender aquilo que dá lucro. Eu duvido que alguém que tenha uma empresa privada, que ele queira vender a sua empresa. Aqui no Brasil ainda é diferente. O país, no governo Bolsonaro, vendeu empresas a preço de bananas e ainda colocou o país para pagar aquilo que a empresa privada investiu na compra da estatal. Um absurdo, um escândalo. Se você analisar isso de perto, você fica, Carol, estarrecida com o que aconteceu nos últimos 4 anos em relação a essas negociatas do patrimônio do povo brasileiro, do patrimônio do nosso país. Deputado Marcel Van Hatten, quando olhamos o histórico de privatização aqui no país, nós saímos no prejuízo? Sem dúvida que não. Na verdade, eu respeitosamente discordo do argumento do meu colega Gervásio. Ele me conhece, sabe que eu sou liberal, eu defendo a iniciativa privada e defendo um governo que atue nas áreas essenciais e que não fique atuando em setores que a iniciativa privada pode atuar. Se uma empresa dá lucro como empresa pública, não significa que ela não pode dar mais lucro ainda se for para a iniciativa privada, muito antes pelo contrário. Não dá para esperar a empresa dar prejuízo para daí querer vendê-la. Infelizmente é isso que muitas vezes acontece. Ocorre um sucateamento da empresa. Nós vimos no Rio Grande do Sul acontecer, por exemplo, no meu estado, com a companhia de energia elétrica, que acabou sendo vendida por R$100 mil. R$100 mil com todos os passivos trabalhistas, com todas as dívidas, foi o que pagou uma empresa privada para passar a administrá-la. Eu me pergunto a todos os deputados de esquerda e mesmo os sindicatos que são contra a privatização, por que não fizeram uma vaquinha aí? Tem muitos, aliás, que têm mais do que R$100 mil nas suas contas pessoa física para comprar empresa. Se ela é tão boa e importante para as suas finalidades, por que não fizeram isso? Porque, obviamente, infelizmente, em muitos casos acontece isso. Vende-se a empresa apenas quando ela já está dando prejuízo. Também o Banrisul, no Rio Grande do Sul, uma história muito triste a ser contada no futuro, porque perdeu muito valor até agora e cada vez está mais difícil de encarar um processo de privatização que seja realmente benéfico. E ainda assim, é melhor privatizar a um valor baixo do que o Estado continuar perdendo dinheiro e tendo prejuízo, em vez de uma companhia ser melhor administrada na iniciativa privada do que no setor público e, mais do que isso, não ser mais instrumento de ações políticas que, na maioria das vezes, não visam o bem-estar do seu cliente ou do consumidor da companhia, mas aos interesses de grupos políticos que tentam abocanhar cargos e setores daquelas empresas para seus próprios benefícios. Deputado Gervásio Maia, utilizando aqui a frase do deputado Marcel Van Hatten, é melhor privatizar a valor baixo ao invés do Estado arcar com prejuízos? Se a empresa ela não vai bem, que o Estado corrija os erros da empresa e coloquem a empresa para realmente avançar. Em relação aos Correios, o que é que eu posso dizer? Eu não considero que seja uma empresa que deva dar lucros. Eu considero que é uma empresa que deva interligar o país, os mais de 5.500 municípios, mais de 5 mil municípios que nós temos no país. É como aquela história de privatizar a água, Carol. Você vai ter empresas, você tem empresas privadas querendo vender água, que é o líquido precioso, ninguém vive sem água, nas grandes cidades, porque são os municípios lucrativos, mas não vai ver essa mesma empresa que quer vender água para uma capital, vendendo água para uma cidade pequena que não traz a lucratividade. Então, você vai ter aí um prejuízo para o poder público, porque o poder público vai ter que bancar água e esgoto na cidade mais pobre. E isso a gente debateu muito no plenário da Câmara dos Deputados. Mas essa história de alguns que defendem as empresas, o capital privado, a entrega do patrimônio do país, nenhum deles, Carol, nenhum deles entra nesse debate que eu acabei de te falar aqui, dessa empresa que foi vendida, a NTS, 2.000 quilômetros interligando toda a região sudeste por mais ou menos 20 bilhões de reais
e a Petrobras pagando 1 bilhão de aluguel por aquilo que lhe pertencia a cada 3 meses, garantindo, repito, a mesma história, garantindo que tudo aquilo que essa empresa canadense pagou pelos 2.000 quilômetros de dutos vai receber de volta através dos aluguéis que são pagos pela Petrobras. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é um deboche com a inteligência, com o patrimônio público, com o nosso país. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. É preciso que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, e o presidente Lula tem feito isso com muita maestria. Não dá para entregar uma empresa tão importante quanto aos Correios. Pode ter certeza que, nesse momento, várias empresas privadas, ou algumas empresas privadas, estão de olho para comprar a preço de quê? De bananas, como a NTS foi vendida. Tudo tem um acordão por trás, tudo tem uma historinha por trás de muita lucratividade e de muito prejuízo para o povo brasileiro. Deputado Marcel Van Hatten trazendo aqui alguns elementos, o deputado Gervásio Maia. Por exemplo, a privatização dos Correios poderia dificultar a entrega de mercadorias, correspondência em áreas remotas do país, ou até mesmo a própria negociação em si, já que os Correios teve contas no azul, segundo o último balanço da empresa. O quão comprometedor esses fatores poderiam se tornar diante de uma possível privatização da estatal? Eu não concordo com a premissa de que os Correios, passando para a iniciativa privada, vão deixar de entregar correspondência. Aliás, eles vão passar a fazer isso muito melhor do que fazem hoje sob gestão pública. Até porque não é demais lembrar que até pouco tempo atrás a própria gestão dos fundos dos Correios foi objeto de desvios e que está fazendo os seus funcionários agora pagarem a mais do que deveriam para a sua própria aposentadoria. Isso tudo em virtude justamente de quem estava no poder antes, que era Lula, Dilma e o PT, e agora voltaram ao poder com a sede de cometer os mesmos erros. Nós vemos refrigerantes, por exemplo, não preciso dizer a marca, mas todo mundo conhece as principais marcas de refrigerante, à venda em todos os cantos e recantos do país. Não é porque é uma empresa privada que faz o refrigerante que ele deixa de chegar em municípios ou mesmo em localidades super distantes. Agora, o argumento de que é preferível ter o Correio tendo prejuízo do que privatizá-lo, eu não posso de forma nenhuma comprá-lo. Até porque eu entendo que o Estado tem prioridades a cumprir. A primeira delas é a segurança pública. Enquanto nós vemos taxas de assassinato, de roubos, de furtos, crescendo no país, por falta, muitas vezes, inclusive, de investimento para que as forças policiais possam atuar contra o crime de forma melhor aparelhada, enquanto eu vejo faltar dinheiro, por exemplo, na segurança pública ou na saúde e na educação, como justificar que o Estado vai colocar dinheiro para cobrir prejuízo nos Correios ou em qualquer outra empresa? Os Correios deram lucro agora, mais recentemente, também por causa da mudança das leis das estatais, de uma nova gestão que havia nos últimos 4 anos, mas vinha dando prejuízo e prejuízos enormes, principalmente durante o governo do PT. E por isso que depois Dilma acabou também caindo, porque não conseguiu prestar bons serviços públicos para a população, que queixosa preferiu ter um novo governo, obviamente também respaldado num processo de impeachment pelo crime de pedalada fiscal, a continuar com aquele descalabro em que as estatais eram submetidas a enormes prejuízos e a uma roubalheira desenfreada. Bem, trago um outro elemento aqui para os senhores. Deputado Gervásio Maia, acompanhamos pesquisa Datafolha recente, divulgada ontem, que mostrou um aumento do apoio dos brasileiros às privatizações. Trago aqui os números desse levantamento para ilustrar essa nossa conversa. Trazendo aqui um comparativo com setembro do ano passado. O percentual de brasileiros que é contrário às privatizações caiu de 66% para 45%. E os favoráveis foram de 26% para 38%. Na sua avaliação, por que esse aumento do apoio dos brasileiros às privatizações? Deixa eu te falar, Carol, eu preciso analisar a pesquisa com profundidade. O que eu aqui analiso e avalio, faço isso com muita tranquilidade, em cima inclusive da fala do meu colega Marcel, é que se em algum instante, em alguma empresa, houve algum desvio de recursos, isso não pode ser alicerce para justificar a venda da empresa. Nós tivemos agora mesmo a história da refinaria que foi vendida no governo de Bolsonaro, uma refinaria lá na Bahia, repito, e que tempos depois
joias e mais joias foram utilizadas como presentes a integrantes do governo, o próprio ex-presidente Bolsonaro. E existe, inclusive, uma movimentação muito intensa do valor da venda dessa refinaria. Então, as justificativas, elas são muito frágeis para a venda de alguma empresa dessas. São muito frágeis. Os Correios, Marcelo, não têm dado prejuízo ao longo dos anos. Muito pelo contrário, os Correios têm dado lucro. Eu até considero que nem é uma empresa que tem que estar dando lucro alto, é uma empresa que tem que servir ao país, é uma empresa estratégica, é uma empresa que, assim, precisa ser protegida, porque a gente está falando de soberania. Então, assim, a questão do gás é a mesma coisa. Essa questão da empresa, repito, que foi vendida no governo de Bolsonaro, a NTS, você vende a empresa, passa o patrimônio do país ao capital privado e depois a própria Petrobras aluga os dutos e somente o aluguel vai dar para pagar a compra da empresa. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Se você for, Carol, se aprofundar de forma detalhada nos números, no que representa a empresa para a soberania do país, no que representa o serviço da empresa às pessoas mais pobres do país, tudo isso, todos esses dados, eles precisam ser levados em consideração, coisa que não aconteceu, infelizmente, no governo de Bolsonaro, inclusive em relação à nossa Eletrobras, a nossa empresa responsável pela geração de energia no nosso país, que poucos países no mundo querem se desfazer das suas empresas que geram energia por conta da soberania. Então, é disso também que a gente fala, que é algo muito importante. Eu não me preocupo muito com essa questão das pesquisas, muito embora o sentimento popular deve ser considerado sempre, em todas as realidades, mas nós que estamos aqui nos nossos mandatos, no Parlamento, no Congresso, temos a responsabilidade de aprofundar o debate sobre a venda do patrimônio pertencente ao povo brasileiro. Eu duvido que os bolsonaristas queiram debater sobre as vendas dos nossos gasodutos e sobre o que a Petrobras hoje paga de aluguel esses gasodutos que foram vendidos a um precinho bem camarada. Eu insisto aqui no ponto da pesquisa Datafolha, deputado Marcel Van Hatten, devido a esse crescimento do apoio dos brasileiros às privatizações. Estamos falando de um levantamento feito em setembro do ano passado e agora um levantamento divulgado ontem, que aponta que o número de brasileiros que apoia as privatizações subiu de 26% para 38%. O que justifica esse aumento? O senhor consegue vislumbrar um pouco quais são os impactos das privatizações para a população a ponto dessa avaliação sofrer tamanha alteração? Carol, eu entendo que há uma consciência maior da população sobre o que acontece quando uma empresa é pública e, pior, mal administrada, que é o caso praticamente de todas as empresas públicas. Para começar, as pessoas sabem que uma empresa ela existe para gerar lucro. Não existe outra forma de ela reinvestir e crescer a não ser gerando lucro, porque sem gerar lucro, a empresa quebra. A empresa deixa de pagar seus funcionários, a empresa deixa de oferecer seus serviços e ela deixa de existir. No caso de uma empresa pública, que é uma contradição em termos, ela não quebra. O seu prejuízo é pago pelo restante da sociedade, é pago por quem está pagando impostos e a população está vendo isso. Quando a empresa tem prejuízo, a empresa pública, já que ela não quebra, o que acontece? O governo tira dinheiro do seu caixa que iria para melhorar uma escola, que iria para comprar armamento para um policial, que iria para equipar melhor um hospital com aparelho de raio-x que está em falta e faltam tantos em tantos hospitais, para colocar esse dinheiro que iria para um investimento numa dessas três áreas para tapar o furo de uma empresa pública. E não falo só dos Correios. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma gráfica pública, nós temos uma companhia estadual de silos e armazéns. O Estado faz parte de tantas empresas do nosso país que nem o próprio governo sabe de quantas empresas ele realmente tem ações. Isso significa que há um descontrole enorme e quando há prejuízo, todo mundo paga a conta. Então, a população cada vez mais consciente tem se dado conta que é do seu dinheiro, ou melhor, do seu bolso, que sai o dinheiro para pagar esses prejuízos.
e não está mais aceitando isso. Eu fico muito feliz com os resultados dessa pesquisa, a qual eu tive acesso há pouco antes da entrevista, porque ela demonstra uma consciência maior da população de que o governo precisa atuar nas áreas básicas, e bem, e onde não deveria estar atuando, precisa passar a iniciativa privada, que vai fazer ainda melhor a prestação daquele serviço que é relevante para a população. Bem, deputados, nosso tempo acabou, mas mais uma vez nosso agradecimento por estarem conosco nesse domingo aqui na CNN. Deputado Gervásio Maia, do PSB, mais uma vez obrigada, deputado, uma boa tarde. Obrigado, Carol, obrigado, Marcelo, um abração. E os Correios têm dado lucro ao longo de 20 anos, viu, Marcelo? Dá uma olhadinha, dá um Google aí que você vai ver. Valeu, Carol, obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, mais uma vez também nosso agradecimento, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Eu espero que privatizados os Correios deem muito e muito mais lucro nos próximos 20, 30, 40 anos. Um abraço, feliz Páscoa a todos.